Glória a Deus. Aleluia. A paz do Senhor Jesus para todos os irmãos. Estou aqui mais uma vez com essa live e sentimos alegria, em estar aqui com vocês novamente. É uma satisfação muito grande. Já conversei com o missionário Valdinei e então estamos só aguardando aqui, irmãos, até que ele entre para a gente dar início nessa live aqui. E hoje eu creio que Deus tem uma palavra para você, Deus tem algo de especial na sua vida. Eu creio que Deus fará maravilhas, aleluia, na vida de cada um dos irmãos que estão compartilhando conosco essa live nessa noite, aleluia. E uma palavra que eu vou deixar para vocês, assim que iniciar a live, ela está lá em Hebreus, no capítulo 11, versículo 33, ao versículo de número 40, aleluia, glória a Deus. Então, com certeza, Deus estará falando aos corações nesse momento e Deus fará uma obra maravilhosa. E o missionário Valdinei, ele tem a sua missão lá na Paraíba. Ele já faz 4 anos que ele está na obra, dedicando na casa do Senhor. E com toda certeza, o trabalho da Paraíba, irmãos, é um trabalho diferenciado, Nós temos aqui um costume aqui em Minas Gerais, no sul de Minas, e o nosso Brasil ele é gigante, é imenso. E ele está lá na Paraíba já há muito tempo e ele com certeza tem bastante coisa para informar para a gente. Porque, como eu disse para os irmãos, é um trabalho diferenciado, É totalmente diferente do trabalho para cá. E Deus falará nos nossos corações de uma maneira muito maravilhosa nessa noite, O irmão Valdinei já está quase dando certo. Irmão Valdinei, apareceu o bonequinho verde aí embaixo? É só o irmão apertar ele aí. Glória a Deus. Aleluia. Aí vamos. Aí já adicionei o irmão. Agora é só o irmão ligar a câmera agora. Aleluia. Glória a Deus. Bendito é o nome santo do Senhor Jesus. Então daqui um pouquinho, irmãos, ele vai só adicionar lá. Demora um pouquinho, A internet também, irmãos, dá um pouco de trabalho, porque lá a internet lá não é 100% não, mas vai ficar bom, em nome de Jesus. Então é só o irmão Valdinei agora apertar aí embaixo aí o bonequinho verdinho aí a gente já entra. Aí, glória a Deus, aleluia. Deu certo, irmão? Deu tudo certo aqui, irmão seu. Oh, bênção de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Então, tá aí, irmãos. Graças a Deus. Irmão Alcimar Profeta está cooperando com a gente. Irmão Júlio Pinati. Tem muita gente aqui que já assinei aqui. Então, não vai dar para mim estar falando o nome dos irmãos, mas a gente vai estar acenando para os irmãos aqui. Irmão Israel, Deus abençoa. Irmã Maria Aparecida Spinelli, Deus abençoa. Glória a Deus. Então nós vamos, na medida do possível, que eu vou acenando para os irmãos, mas a gente quer aproveitar um pouco o missionário Valdinei, porque não é sempre que a gente tem uma oportunidade dessa não, irmãos. E eu já quero informar para os irmãos, a semana que vem, na quarta-feira, a missionária Janaíne, esposa do irmão Valdinei, estará com a gente aqui também, viu? Depois eu vou estar anunciando no meu store, vou estar anunciando no Evangélico MG.
Evangélica SP, Sempre Serás Deus, e na minha página também, tá bom? Então, ela, quarta-feira, os irmãos já ficam preparados aí, vai ter a live com ela também, amém? E ela vai trazer Glória a Deus, uma né? palavra para as irmãs, voltada para as irmãs, tá bem? Irmão Valdinei, um prazer muito grande. A paz do Senhor Jesus Cristo, meu amado. Glória a Deus. A Irmã paz, a paz, Sim, a paz do irmão. Senhor Jesus, a paz do Senhor Glória a Jesus, irmão Deus. Silvio, a paz do Senhor Jesus, todos os ouvintes, que nos honra com a sua oportunidade nesta noite, né? Nós estamos aqui nessa noite para trazer uma palavra para o coração dos nossos irmãos e contar um pouquinho, né, do que Jesus tem feito aqui no sertão da Paraíba, né? Que é Amém. totalmente diferente daí, né, irmão Silvio? É diferente. E é interessante, eu estava conversando com o irmão Valdinei, aí a gente via ele trabalhando, porque o irmão Valdinei é de Guaranésia, irmão. É de Guaranésia mesmo, né, Valdinei? Isso, Guaranese. E ele estava sempre cooperando com a gente quando a gente tinha o trabalho lá na Fazenda Aliança, né, um trabalho abençoado. E o irmão Valdinei trabalhava muito aqui de servente e tudo, né? E Deus está usando ele lá na mesma obra, né? Depois ele vai Amém. contar para os irmãos aí. Irmãos, então, antes da gente iniciar essa live, eu peço que os irmãos inscrevam no meu canal no YouTube, Bíblia com Valente, e também visita a minha página no Facebook também, Bíblia com Valente também. Essa página minha é uma página diferenciada que mostra meus trabalhos e te coloca ao par da obra missionária no mundo. Então você é bem-vindo nesses dois canais que Deus tem abençoado a gente. Então eu já quero, sem perda de tempo, irmãos, trazer a palavra de Deus para vocês, que se encontra, irmão José Silva, Deus abençoa, que se encontra em Hebreus, no capítulo 11. Então, o irmão Rodinei, Deus tocou no coração dele para nós falarmos a respeito de nós vencermos através das nossas lutas, das nossas provas, né? Então, Deus me levou em Hebreus capítulo 11, versículo 33, que nos diz, eu quero ser bem rápido aqui, quero só mais ler e trazer uma rápida meditação. Aos quais pela fé venceram reinos, praticaram justiça, alcançaram promessas e apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalhas esforçaram, puseram em fuga o exército dos estranhos. E pulando aqui já para o versículo 38, dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes, e pelas covas, cavernas da terra. Amados, em Hebreus capítulo 11, fala o quê? Da galeria dos heróis da fé, aqueles que lutaram e venceram, né? Através do seu esforço, da sua dedicação, né? Da sua vida com Deus. Agora, versículo 39 e 40 nos deixa aqui uma interrogação muito grande, irmão Rodinei, que fala o seguinte: e todos eles, tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa. Agora vem uma dúvida, mas depois de tanto que eles trabalharam, não alcançaram a promessa? E o versículo 40 fala, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Como que nós explicamos isso, irmãos? Então, depois você medita lá em Hebreus 11. E a galeria dos heróis da fé, que fala da sua obra, dos apóstolos, dos discípulos, daqueles patriarcas. E eles, pela fé, eles não alcançaram a promessa. Por quê, irmão Rodinei? Porque eles esperam o arrebatamento da igreja. Então, eles estão aguardando aguardando você no arrebatamento para encontrarmos com o Senhor Jesus nos ares, aí eles vão alcançar a promessa. Amém? Glórias a Deus. Amém. Eu já quero passar para o irmão Rodinei. Irmãos, eu costumo fazer o seguinte, a gente está sempre com os irmãos, amém?
Então a gente gosta de aproveitar os irmãos. Então eu deixo todo o tempo, toda a liberdade para os irmãos. Então eu já quero passar para o irmão Valdinei para trazer uma palavra para a gente e contar um pouco da obra missionária na Paraíba, irmãos. Amém? O irmão Valdinei Amém. está na liberdade. Aí depois, no final, o irmão passa para a gente fazer a conclusão, e depois o irmão abençoa a gente aí com a oração final. Amém? Amém, irmão Silvio. Na liberdade do Espírito Santo, meu Amém. amado Glória a missionário e Deus. amigo em Cristo. Amém. Toda Meus irmãos, nós temos um carinho muito grande aí pelo irmão Silvio, né? Porque na nossa caminhada, nosso ministério, na fase da aliança, sempre o irmão Silvio dava oportunidade, né? Para nós ir lá pregar a palavra de Deus. Eu estava contando um pouquinho do que Deus tem feito, né? Quero saudar a paz do Senhor, todos os irmãos aqui da Paraíba que estão nos acompanhando também. Tem a nossa irmã Geralda. Deus está fazendo uma grande obra na vida do filho dela, né? Ela pode até mesmo testemunhar, né? O que Deus tem feito na vida do filho dela. Nosso irmão Laércio em Guaranés, todos os irmãos que estão nos ouvindo aí, né? Tem acompanhado o nosso trabalho. Nosso trabalho aqui na pandemia, nós já construímos uma casa para o irmão no sítio, né? Nós temos trazido roupa, distribuído roupa, o trabalho social que não para, com cesta básica, né? Jesus tem salvado almas. Nós começamos o trabalho aqui na cidade de São João do Rio do Peixe, vai fazer 2 anos ainda, né? Nós já estamos com 30 membros de ceia, para a glória de Deus. Glória, né? Aleluia. E estamos agora com um discipulado, né? Temos 5 pessoas no discipulado para o batismo. Realizamos o batismo no final deste ano, né? 2 almas desceram as águas para a glória de Deus. Amém. E Deus tem curado, Deus tem feito maravilha aqui no sertão da Paraíba. Muitas pessoas têm como eu vou dizer, um pensamento ao contrário, né? Do nordestino, né? Que aqui é só dificuldade, aqui é isso, aquilo. Não, meus irmãos. O povo nordestino é um povo trabalhador, um povo honesto, né? Temos a dificuldade? Temos, igual tem aí. Mas aqui é um povo também que adora a Deus, né? Um povo que assim, segunda-feira fez 4 anos que eu desci a terra do Nordeste. 4 anos que eu estou aqui fazendo a obra missionária, para a glória de Deus, né? Amém. Muitas pessoas não acreditaram no meu chamado, não, né, irmão Cista? Né, irmão Silvio? Verdade, é verdade. Mas Jesus acreditou, né? Jesus é aquele que... Eu estava conversando com o irmão Valdinei, é interessante, irmãos, que é o seguinte, só dando um gancho aqui, eu não quero interromper, não. O irmão Valdinei, a gente conheceu muito o irmão Valdinei, né? Há muito tempo trabalhando aqui junto. E o irmão Valdinei, ele estava sentindo a chamada, irmãos. Mas ele não sabia onde Deus ia usar. Né? Não sabia onde Deus ia usar. Ele tinha uma ideia, tinha outra, mas, de repente, Deus levanta ele como missionário. E olha, irmãos, Deus colocou a mão e honrou. Amém. Amém. Pode continuar, amado. Então, nós estamos passando um momento difícil, né? Nessa pandemia. E Deus colocou uma palavra no meu coração aqui nessa noite. Deus abençoe também a irmã Eusiane, nosso irmão Bertão na cidade de Patos, Paraíba. Os paraibanos estão entrando aí, viu? Para a glória de Deus. Vai dando glória aí. Aleluia. Então, eu quero trazer uma palavra passando a tribulação com Deus. Amém. Eu quero que você medite da palavra, mediante o que o irmão Silvio falou aí, né? Referente Hebreus, né? Mas eu quero trazer aqui uma palavra para você. O texto da mensagem, alguns irmãos que participou da doutrina aqui, esses dias eu mencionei isso, e hoje eu estava orando e Deus foi me dando mais palavra, e eu quero trazer para o teu coração. O texto bíblico é Marcos, capítulo 4, e o versículo de número 35. Você que está na sua casa, se quiser nos acompanhar pela Bíblia, Marcos, capítulo de número 4, e o versículo 35. Jesus apazigua a tempestade. Aqui eu vou levar você a um entendimento mais profundo, passando a tribulação com Deus. Amém? O texto diz assim:
E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe: passamos para o outro lado da margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estavam no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se um grande temporal, e o vento subia as ondas por cima do barco, de maneira que enchia o barco de água. E ele estava na popa dormindo, sobre uma almofada, e despertando, dizendo: mestre, não te importa que parecemos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te, vento. E se aquietou, e houve uma grande bonança. E disse-lhes: por que sois tão tímidos? Ainda não têm fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento lhe obedece? Eu quero deixar para você nessa noite uma palavra de Deus, passando para o outro lado, nesta noite. Quando olhamos para as lutas, para a dificuldade, para as diversidades, muitas vezes nós ficamos sem o quê? Sem direção, chega o medo, chega a angústia, chega o desânimo, chega tudo. Mas o que Jesus queria ensinar para os discípulos neste texto, Jesus queria ver a atitude deles diante da tribulação. Se eles tinham fé, se estava no espiritual ou se estava no carnal. Porque muitas vezes nós somos levados à provação, somos levados à dificuldade, e Jesus quer nos provar. Jesus quer ver se a nossa fé está em Jesus, se a nossa vida está em Cristo, ou se está na dificuldade, na murmuração, muitas vezes. E diz o texto que veio o vento, e a tempestade, e o barco. E começou naquela noite a agitar. E diz a Bíblia que começou a encher o barco muito de água. E os discípulos tiveram medo. Se vocês lerem o texto, vocês vão entender que os discípulos tiveram medo. O medo nos faz o quê? O medo nos faz parar. O medo nos faz fracos diante da provação. Não sei qual é o medo que você está. Eu não sei também o momento em que você está passando. Quem sabe nessa noite você está tentando sair de uma prova, ou você está numa luta, ou você está numa provação. Mas o que Jesus queria era ensinar para os discípulos e também para nós. A fé verdadeira que nós devemos ter é tirar a água do barco, é pegar o balde. Esta é a fé que nós devemos ter em meio à luta, em meio à adversidade, em meio à provação. Jesus queria ver simplesmente os discípulos depender dele. E o texto diz o quê? O que o texto diz? O texto diz que Jesus estava no barco. Amém. Ele não saiu do barco. Jesus estava dormindo. Isso comprova também para nós que Jesus, ele veio como homem. Aleluia. Ele estava como homem. Isso comprova que Jesus estava no barco. Ou seja, ele estava com os discípulos em meio à tribulação. Ele estava com os discípulos em meio à provação. E eles gritaram: mestre, vamos perecer, vamos morrer. Jesus estava no barco deitado, tranquilo. Aquela tribulação era para provar a fé dos discípulos e também para amadurecer os discípulos diante do Senhor. Amém. É para eles aprender que um dia eles estariam só, mas que Jesus estaria no controle da vida deles. E muitas vezes nós passamos por prova, por luta, por dificuldade, levanta vento,
levanta tempestade, né? Levanta tudo. E nós ficamos o quê? Apavorados. Nós ficamos o quê? Angustiados. Nós ficamos com o quê? Com medo. Porque se você ler o texto no versículo 40, Jesus disse, ainda não tem fé? O que Jesus disse? Ainda não tem fé? Olha para vocês verem. Por que sois tão tímidos? Ainda não tem fé? O que Jesus está dizendo para eles? Eu não mandei vocês, eu não falei para vocês que eu vou atravessar vocês do outro lado. Eu não falei para vocês que é para vocês passar do outro lado. Então qual que é a palavra de Deus para você que está ouvindo nessa noite? Do outro lado, Jesus está dizendo para os discípulos, eu tenho bênção para vocês. Eu tenho vitória para vocês. Do outro lado, eu tenho bonança para vocês. Mas vocês precisam ter fé. Vocês precisam acreditar no milagre de Jesus. Vocês precisam abrir o coração para que Deus venha encher a tua vida do espiritual. E os discípulos estavam passando um momento difícil. Eles estavam apavorados. Mas Jesus está dizendo, olha, eu estou aqui. Eu quero fazer. Eu quero te abençoar. Eu quero mudar a tua vida. Eu quero trabalhar. Eu quero ordenar. Eu quero transformar a tua casa. Eu quero transformar a tua vida. Ou seja, Jesus está dizendo para ele, eu estou no controle de tudo. Eu estou no controle da tua casa. Eu estou no controle da tua família. Eu estou no controle do teu filho. E muitas vezes nós tememos diante do Senhor. Muitas vezes nós tememos diante da dificuldade, diante da adversidade. Segundo ponto, passando a provação com Deus. Por que os discípulos não deveriam ter medo? Por que os discípulos não deveriam ter medo? Qual foi a palavra? Passamos para o outro lado. Eles deveriam ter fé, que eles iriam passar por outro lado. Nós iremos passar com Jesus. Ele vai te proteger. Ou seja, quando Jesus, irmão Silvio, ele dá a palavra, passamos para o outro lado, o que Jesus estava dizendo para os discípulos? Olha, vocês não vão passar sozinhos. Eu vou passar com vocês. Olha, nós vamos passar do outro lado juntos. Juntos. Não é sozinho. Essa tribulação que você está, esse vento que você está, você não está sozinho. Jesus está dizendo para você, nessa noite, eu estou com você, eu estou passando essa luta, essa dificuldade juntamente com você. Ou tu pensa que tu está sozinho? Oh, aleluia! Ele que falou, ele quer falar, ele está falando. Ele estava no barco, dando livramento e protegendo os discípulos. Eu te pergunto essa tarde, você está no barco? Jesus está com você. Você não está sozinho no teu barco. Interessante que o texto diz, passamos para o outro lado. Jesus deu aquela palavra. E nós devemos acreditar na palavra de Jesus. Você não deve acreditar na palavra do homem, porque o homem é falho. Mas a palavra de Jesus foi uma palavra poderosa. Jesus garantiu que eles iriam passar do outro lado. Precisamos saber, junto da tempestade, Deus dá para você bênção. Jesus permite que a tempestade, que a tribulação vem para nos amadurecer e para nos fortificar. Se você abrir a tua Bíblia em Mateus capítulo 14, versículo de número 25, o texto vai dizer ao contrário para nós. Oh, aqui é fogo. Porque o texto vai dizer, pensamento que vem que estamos sozinhos. Na provação, na angústia, na solidão, na prova, na adversidade, o que vem na nossa mente? Eu estou sozinho.
Muitas vezes vem o pensamento que eu estou sozinho. Que eu estou sozinho. Jesus ordenou que os discípulos fossem para o outro lado. Ou seja, para o outro lado. Mas só que disse, dessa vez, ele ia estar fora do barco. Interessante se você ler a palavra em Mateus capítulo 14, irmão Silvio, me chama muita atenção. Porque os discípulos estão mais uma vez na tempestade, só que agora os discípulos estavam sozinhos. Só que agora eles iam passar a tempestade sozinhos. Ou seja, eles iriam passar a tribulação sozinhos. Mas por que, pastor? Vamos para o texto. Mateus capítulo 14, versículo 25. Olha o que o texto diz. Mas a quarta vigília da noite, dirigiu Jesus para eles e caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo, um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhe falou logo, dizendo, tem bom ânimo, sou eu, e não temas. O que está dizendo aqui? No começo do texto, nós ouvimos Jesus falando com os seus discípulos, que fosse diante para a banda, né, que ali ia despedir a multidão, que ele ia, que era para os discípulos entrarem no barco, que Jesus ia ficar um momento sozinho, que Jesus ia orar, ia ter um momento de intimidade com o Pai. E diz a Bíblia que ali, interessante que muitas vezes achamos que estamos sozinhos, que nada vai mudar, que tudo está perdido. E agora, o que eu faço? No versículo 23, despediu a multidão ao monte para orar. Comprova que Jesus veio como homem e orava. Orava no momento de tribulação. Ou seja, quando Jesus fala para os discípulos, olha, vocês podem pegar o barco, que eu vou despedir a multidão, eu vou orar. Interessante que a palavra de Deus é tão maravilhosa, que naquele momento acontece mais uma tempestade na vida dos discípulos. E eles não estavam esperando que mais uma tempestade ia assolar a vida dele. Ia ser a nossa vida. Tem momentos que nós não estamos esperando a tempestade chegar. Nós não estamos preparados pela tempestade. Se você abrir a tua Bíblia, em Isaías capítulo 40, versículo 15, o que diz o texto? Que Deus, a gota de água, é para o Senhor como um mar, um rio, é como a gota de água para os olhos de Deus. Ou seja, o nosso problema, o teu problema, não é nada para Deus. No versículo de número 31, homem de pequena fé, por que duvidais? Eu estou aqui. No versículo 34, passamos para o outro lado. Jesus dá outra palavra para os discípulos. Naquele momento acontece prova, naquele momento acontece luta, naquele momento acontece dificuldade. Sabe o que eu aprendo nesse texto aqui? Que Jesus estava no monte orando, mas também estava vendo os discípulos lá embaixo. Água entrando de dentro do barco, o vento assolando o barco, e eles, nós vamos morrer, Senhor, mas quando vem Jesus, caminhando por cima do mar, e Jesus vem, eles acham que era um fantasma, mas Jesus fala, ei, sou eu que estou contigo. Eu estou aqui novamente para te dar o escape, eu estou aqui novamente para te dar vitória, eu estou aqui novamente. E mais uma vez, Jesus fala para os discípulos, homens de pouca fé, por que duvidais do meu poder? Por que duvidais que eu posso fazer? Meu irmão, Deus pode fazer aquilo que você não pode. Nesta noite, Deus pode colocar as mãos aonde você não pode. Sabe por causa do quê? Mais uma vez, no versículo 34, Jesus diz para os discípulos, passamos para o outro lado. Do outro lado tem milagre, do outro lado tem cura, do outro lado tem
dificuldade, do outro lado tem libertação. Jesus está dizendo: eu tenho o que você precisa, eu tenho mudança, eu tenho bênção, eu tenho vitória do outro lado. Por que estou passando por isso? Por que eu estou passando por essa prova? Às vezes ficamos como Davi, no Salmo 13, perguntando: até quando, Senhor? Quantas vezes, Senhor? Até quando, Senhor? Mas a palavra de Deus fala: eu sou, quando vai passar essa prova. Davi está falando para o Senhor no Salmo 13: quando vai passar essa prova? Quando vai passar esse momento? Mas o Senhor queria ouvir a oração de Davi. O Senhor queria ver a súplica de Davi. Mas quando você chega no Salmo de número 13, versículo 5 e o versículo 6, ele decidiu confiar e adorar a Deus e não reclamar. Aí vem a vitória, igual os discípulos no capítulo de Marcos, capítulo 6, versículo 52. Os discípulos não tinham compreendido o milagre. Os seus corações estavam duvidando, diz o texto. Amém. Os discípulos não tinham compreendido o milagre de Deus. Mas pastor, por quê? Vamos ver o que o texto diz. Em Marcos capítulo 6, passando a provação com Deus, versículo de número 52, vamos ver o que os discípulos disseram. Eles não tinham compreendido o milagre, o tamanho do milagre que Jesus tinha feito e que Jesus estava fazendo. No versículo de Marcos, capítulo de número 6, versículo de número 52, acompanha na tua Bíblia. Olha o que diz o texto aqui. Louvado seja Deus. Diz o texto assim para nós: pois não tinha compreendido o milagre dos pães, antes seu coração estava endurecido. Em Mateus capítulo 14, versículo 33, esta é a verdade: Filho de Deus, não questionou mais e reconheceu que Jesus era o Filho de Deus. Nós precisamos reconhecer, meus irmãos, que Jesus, ele quer mudar a tua vida. Nós precisamos reconhecer que meia luta e meia prova, ele quer operar um milagre na tua casa. Quem sabe nessa noite, você está passando por prova, está passando por luta, mas sabe de uma coisa: Deus conhece o teu pensamento, Deus conhece a tua vida, Deus conhece a tua casa, Deus sabe o que você necessita. Quem sabe nessa noite você tem dizido: Senhor, até quando isso vai durar? Takaiô que acaias, abacaiô que me que amaias. Até quando essa prova, Senhor? Mas Jesus estava testando a fé dos discípulos. Quem sabe nessa tarde, nessa noite, Jesus está testando a tua fé, para ver a tua fidelidade, se você é fiel a Ele, ou se você vai distanciar dEle, ou se você vai parar na beira do buraco. Não pare, continue. Deus está falando com você nessa noite. Muitas vezes você pensou em parar, muitas vezes você pensou em desistir, muitas vezes você pensou em jogar tudo pelo alto. Mas a palavra de Deus está dizendo: sou eu que vou fazer, sou eu que vou mudar, sou eu que vou operar. Eu sou o dono do milagre, eu sou o dono da bênção. Eu vou atravessar você do outro lado. Do outro lado tem bênção. Do lado da provação é difícil, mas do outro lado eu tenho milagre, eu tenho cura, eu tenho libertação. Até quando, Senhor? Até quando? Moisés estava com os seus homens, o povo do Egito, e quando ele chega até o Mar Vermelho, eles começam a murmurar: Senhor, o Senhor nos trouxe nós aqui para morrer diante do Mar Vermelho, Faraó bem atrás, e ele vai nos matar. Aí o Senhor fala para Moisés: Moisés, fala para que o povo fique quieto, veja o livramento que eu vou dar para vocês. Oh glória! E diz a Bíblia que aconteceu. Moisés estende a mão, o cajado, e o mar abre, e o povo passa seco.
E Deus manda dizer para você, nesta noite, contempla o meu milagre. Contempla o meu livramento nesta noite. Glória a Deus. Senhor. Contempla o livramento de Deus nesta noite. Tu não estás sozinho nesta prova. Tu não estás sozinho nesta dificuldade. Tu não estás sozinho. Oh, glória. Eu posso sentir a glória de Deus invadir. Nesta noite receba a força de Deus para caminhar. Receba a força de Deus para você vencer. Seja cheio do poder de Deus. Receba o renovo de Deus. Receba o renovo de Deus nesta noite. Deus escolheu você para vencer. Deus chamou você para vencer. Não é para você ficar com o pensamento na mente que Jesus não está vendo, que Jesus não está enxergando. Ei, você esqueceu que Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Você esqueceu que Ele está em todos os lugares. Você esqueceu que foi Ele que te chamou. Não foi o homem que chamou você. Não é o homem que vai capacitar você, não. Não é o homem que vai operar o milagre, não. É Jesus de Nazaré. É aquele que estava com os discípulos na provação. É aquele que estava com os discípulos é aquele que estava com os discípulos na adversidade, nas lutas. Ele acalmou o mar. Amém. Ele vai acalmar o mar nesta noite. O Espírito Santo de Deus vai acalmar o mar nesta noite. Ele vai acalmar a tempestade que tu tem passado. Takaiô Kiabaias. Tem pessoas que estão escutando a nossa live, está passando pelo momento difícil da vida. Tem pessoas que estão escutando a nossa live, que está passando pelo momento de depressão. Mas a palavra, ela está penetrando na tua alma. Passa do outro lado com Jesus. Passa a prova com Jesus. Passa a luta com Jesus. Passa a dificuldade com Jesus. Passa com Jesus. Porque se você passar sem Jesus, Ele não responsabiliza por você. Mas se você passar com Jesus, Ele vai pegar na sua mão. E você vai passar do outro lado, cantando o hino da vitória. Amém, irmão Silvio? Uma meditação aí para os irmãos que estão nos ouvindo aí, né? Glória a Deus. Nessa noite. Deus abençoe o missionário de uma maneira maravilhosa. Irmãos, teve muitos irmãos que entrou depois. Depois a gente vai postar o vídeo, viu, irmãos? A gente vai subir para o YouTube e vai postar no Facebook, nos grupos. Aí você pode rever desde o comecinho. Amém? Eu quero pedir para o missionário falar um pouco da obra missionária na Paraíba, irmão. Como eu disse para os irmãos, eu quero deixar o tempo exclusivo para o missionário aqui. Então, mais aí uns 10 minutinhos para o irmão falar um pouco da obra missionária da Paraíba aí, para os irmãos conhecer um pouco como que é, né? O profeta Alcimar tá assistindo aí também, ó. Qualquer hora, profeta Alcimar, ó, o convite vai para o Paraíba lá, nós já estamos convidados. Amém, glória a Deus, né? Vamos alugar uma van, vamos para lá. Amém? Eu volto para o missionário aí. Falar um pouco da obra missionária. Eu sou mineiro, mas me considero como paraibano já, né? Porque eu estou 4 anos aqui, né? Meus irmãos, a obra aqui, graças a Deus, né? Como eu estava falando para os irmãos, essa semana agora nós estamos num momento muito crítico, muito difícil, né? Devido à pandemia, aumentou aqui e o negócio está muito sério, né? Mas na pandemia Deus tem salvado, Deus tem feito maravilha. Nós podemos ver os milagres de Deus, né? Eu não sei se a irmã Eurineide está escutando aí, né, a nossa live nesta noite. Esse ano, como eu disse, né? Quando eu cheguei aqui na cidade de São João do Rio do Peixe, a gente trabalhando aqui, tinha um senhor que tinha uma casa de taipa, né? Taipa aqui é aquela casinha de barro, né? Estava caindo em cima dele. Aí meu coração tocou, né? E eu fazia 3 meses que estava na cidade, não conhecia nenhum comerciante.
E saiu eu na cidade, os comerciantes, pedindo um saco de cimento, pedindo uma areia, né? E Deus preparou justamente um senhor, né? Que hoje eu considero como muito amigo meu, que é o Jerônimo, que é o pedreiro. E através da gente ir lá, eu fui comprar uma galinha. E ele falou assim, ó, pastor, eu não quero nem saber aqui dentro do meu quintal. Aí eu cheguei, não, mas eu quero comprar uma galinha para me comer, né? E aí a gente foi fazendo amizade, e para a glória de Deus, ele me ajudou a levantar o cômodo para esse senhor. Isso não faz nem 2 anos. E esse ano a casa já está caindo lá, a casa de barro, né? Olha aqui só. ele morava. Olha, né? E que coisa. ele nem crente era, me ajudou, para a glória de Deus, né? Amém. E os comerciantes, cada um deu um pouco, o outro ajudou, daqui, daquele, e conversa vai. Aí, a esposa do Jerônimo, ela aceitou Jesus, ela está firme com Glória. Jesus, Aleluia. está batizada. Aí eu comecei uma Amém. nova. Aí eu tenho um trabalho no Sidirimu, eu comecei uma nova etapa no trabalho lá. Que tinha uma irmã que tinha um terreno, tinha um tijolo, mas não tinha casa, com 2 criancinhas. Aí eu falei assim, falei pro irmão aqui, vamos fazer o alicerce. Mas começou a fazer o alicerce, sem ter quase nada, arrecadei pouco. Aí dele a pouquinho ligou, eu quero abençoar com essa obra, o outro, eu quero abençoar, o outro quer abençoar. E aí, É Deus, resumindo... irmão, é Deus. É Deus que faz. Por isso que eu sempre digo, a amizade, a amizade, o vínculo da amizade é muito importante. Ali, pedreiro da outra Assembleia me ajudou, os irmãos lá de Cajazeiro me ajudou, e por fim, nós levantamos a casa da irmã, hoje já está morando com as 2 criancinhas lá, e Deus está fazendo maravilha naquele lugar. Lá nós já tem 2 pessoas batizadas, domingo passado nós começamos a escola dominical lá, né, para a glória de Deus, né? E quando chegou aqui também, durante 2 anos, eu fui numa conferência missionária, Deus usou o irmão e falou, ó, vou enviar a perua lá para São João do Rio do Peixe. Aí Deus mandou a perua para nós trabalhar aqui. Oh, Deus, aleluia. Amém? Glória. E a perua busca os irmãos do sítio, porque é 22 quilômetros. 12 quilômetros de terra e 10 quilômetros de asfalto. Os irmãos que estão nos ouvindo aí, que é daqui da minha cidade, comprovam o que eu estou falando, né? E Deus tem salvado, tem libertado, né? Nós conseguimos esse projeto, estamos aí em mais um, né? Estou tentando arrecadar mais algum cimento, alguma areia e mais um outro projeto, né? Para a glória de Deus, são pessoas novos convertidos, que às vezes chega sem precisa do casamento, como diz, qual a dificuldade do missionário aqui? Aí a pessoa aceita Jesus, ele já é casado, irmão Silvio. Ele já está tudo certinho. A dificuldade nossa aqui, a pessoa não é casada. Aí nós vamos fazer primeiramente o discipulado. Às vezes a esposa aceita Jesus e o marido não aceita. Aí nós tem que orar para Deus amolecer o coração do marido para ele poder casar. Ô missionário, espera só um pouquinho. Faça favor, fala para a irmã Janaíne. Escreve num papel aí a conta do missionário, a conta e o banco. O irmão tem a conta aí, irmão? Eu acho que só a esposa agora lá, viu? Então, a irmã Janaíne está participando aí. Escreve num papel, aí o irmão pega e levanta o papelzinho para o povo marcar, se alguém sentir de cooperar. É uma obra, irmãos, que necessita demais. É um lugar pobre, necessita muito de ajuda. Se os irmãos sentir R$50, R$20, é bênção de Deus. Amém, irmão? Irmã Janaíne, faz favor para a gente aí. Pode continuar. Eu louvo a Deus, moças. Eu louvo a Deus porque o que Deus tem feito aqui, nós temos visto muitos milagres, né? Voltando a falar o que eu estava falando, né? Fugiu da memória aqui onde eu parei, mas sobre o casamento que eu parei. Isso. Aí está assistindo uma irmã aí, ó, irmã Geralda Silva, ela está assistindo. A irmã Geralda, nós tivemos que orar para conversar com o esposo dela para poder casar. Tá vendo? Então, o que acontece? Então, aí o missionário tem que discipular,
dentro da palavra de Deus, para entrar dentro dos princípios da palavra de Deus, para depois casar, para depois batizar. É verdade. Né? Para depois estar cultuando a Deus. É um trabalho. Pastor, tem milagre? Tem. Amém. Tem milagre. Eu sou um milagre de Deus. Né? E Deus tem feito milagres aqui. Por que Deus tem feito milagres? Deus tem convertido pessoas que vocês não imaginam. Né? Que só Jesus pode converter. Só Ele pode fazer. Nós somos simplesmente um instrumento na mão de Deus. Como você falou de dificuldade, os irmãos que estão escutando nós também aí, isso é para que o nome do Senhor seja glorificado. E também para mostrar a importância da obra missionária. Porque às vezes as pessoas falam, missão é só para fora do Brasil. Missão é só para fora, é só para o exterior. Essa semana, para a glória de Deus, nós unimos os irmãos da igreja. Cada um deu 1 quilo de alimento. Cada um deu um pacotinho de arroz. Esse aqui é o pacote de arroz de 1 quilo. O outro deu um pacotinho de açúcar. E nós podemos ajudar 2 pessoas que estavam necessitadas, congregando com a gente na nossa igreja. É verdade. Entendeu? Às vezes você tem teu serviço aí, que ganha aí teu 3 mil, teus 2.500. Vou falar. Porque Deus está tocando no meu coração de eu falar. E às vezes nós murmuramos. Às vezes o esposo e a esposa ganha o seu dinheiro aí, né? Os dois ganham e às vezes reclamam. Aqui tem pessoas que vivem com Bolsa Família. Aqui tem família. Eu começo a andar na cidade, começo a, pastor, mas como é que esse povo, como é que esse tanto de gente sobrevive? Agora nós estamos na época da plantação do milho, plantação do feijão. Está todo mundo plantando, tentando ganhar seu dinheirinho. Aí você fala assim, mas aqui quando a pessoa vem, vê Corolla, vê carrões, vê sim. Como tem carro novo aí, aqui também tem, mas é pessoas que vai vender para o lado daí, que fica 6 meses, 5 meses longe da família. São pessoas que trabalham no banco, são pessoas que trabalham em loja, que dá o duro também. Aqui o senhor tem uma noção, aqui tem até reforço para as crianças, que o pai e a mãe às vezes deixam de comer um bife, deixam de comer aí uma comida boa para pagar um reforço para o filho da escola, para o filho passar, para o filho ser alguém na vida. E às vezes nós temos filhos, tem escola boa, tem professor bom, tem tudo bom. E às vezes nós damos valor. Quando o irmão ganha uma camiseta, a doada, e dá glória a Deus. Quando a irmã ganha uma saia doada, e dá glória a Deus. Quando o irmão ganha um sapato, e dá glória a Deus. Então nós temos a dificuldade, como eu digo assim, de manter a obra aqui. Nós temos dificuldade. Eu louvo a Deus pela contribuição dos irmãos. Eu louvo a Deus, a nossa igreja, no Ministério São Bernardo Monsilvo, sabe disso. Tem a contribuição da oferta missionária, nos cartãozinhos. Tem irmão que contribui com R$1, com R$2. Pode ter na certeza que o que você está aplicando, né, não é para nós viver, não é para nós fazer aqui, como eu vou dizer, mostrar para os outros que nós temos coisas boas ou alguma coisa nova, não. Se você vê nós com carro, pode ter na certeza que Deus usou alguém para nos dar. Vou contar um milagre aqui. Posso contar ou não? Amém, amém. É bênção. Amém. O senhor me conheceu aí na Paraíba de a pé, não conheceu? Conheci. Eu tinha carro na Paraíba? Eu tinha carro aí em Gospé? Não. Tinha um que o irmão teve que vender porque não aguentou tocar ele uma vez. Pronto, não é verdade? Pronto. Tive que vender para manter minha casa, que faltou, eu fiquei desempregado. Amém? Quando eu estava 1 ano aqui, Deus usou um irmão, eu tenho ele como meu irmão e amigo, irmão de sangue. Deus usou ele para assim, você está andando de a pé aí, não tá? Eu vou depositar o dinheiro, você vai lá e compra um carro para você fazer a obra aí. Benção. E pergunta aí pros irmãos, tem mãe aí de filhos que congrega comigo ouvindo a live. Eu não meço esforço para colocar o meu carro, para buscar o povo, sabe por causa do quê? Porque foi Deus que me deu. E às vezes, irmão Cícero, aí nós fala assim,
Ah, se Deus me der um carro, eu vou fazer a obra, eu vou ajudar o pastor, eu vou falar mesmo, é palavra de Deus, velho. Eu vou ajudar o pastor, eu vou estender a mão pro pastor. Aí o pastor, irmão, vamos levar o irmão a tal lugar? O que acontece? Ah, não dá para mim ir não, irmão. Não dá para mim ir não. Então, o que acontece? Quando eu faço, ó, a minha entrega foi de corpo e alma. Eu não estou aqui, irmão Ciro, por dinheiro não. E para resumir, como que eu faço? Quando você manda uma oferta que é para ajudar alguém, vamos supor, o irmão Cício mandou uma oferta, é para comprar uma cesta básica. Eu vou pegar o teu dinheiro, vou comprar em alimentação, se for R$100, vou comprar R$100 de alimento, vou tirar a foto do recibo que eu comprei e o que eu comprei e vou te enviar. Mas por quê? Isso é uma comprovação daquilo que eu faço, daquilo que eu estou aplicando. Pronto, irmão Silvio. É bom ter transparência. Guarda aí um pouquinho. Quer transparência. Glória a Deus. Irmãos, interessante. Irmão, sai daí não, tá mal vivo. O irmão, o missionário Valdinei... A gente tem que mostrar a transparência do missionário, não é isso? Amém, amém. Pronto. Mata a cobra e mostra o pau. Isso. Aqui, irmão Silvio, isso aqui é tudo nota. É tudo nota da casa da irmã que nós construímos, ó. Ó. Aqui, ó. Ó. Amém. Tudo. Tudo nota de pessoas que doou para nós, com seu amor, com seu carinho. Não mediu esforço para mandar o seu saco de cimento, né? A sua areia. Tá aqui as notas, ó. Ó. Pode ver aqui, a maioria das notas é no depósito. Ó. Ó, Sueldo, material de construção. Os irmãos podem ver aí, ó. Ó. Isso por quê? Por que o pastor tem isso? Eu tenho isso, meus irmãos, para comprovar para você que a tua oferta ou que você manda, né, está sendo aplicada. Né? E o trabalho da SEMI e a responsabilidade que o pastor Gessé faz, né, o carinho que ele nos trata, o como a SEMI trabalha, são trabalho de responsabilidade, trabalho sério, né? O nosso trabalho aqui é um trabalho visado a almas, né? Então, se você está aí e achamos no teu coração, está ardendo, para você pregar a palavra, para você fazer a obra missionária, eu quero dizer para você, confie no teu sonho, confie no teu chamado, por mais que alguém olhe para você e não dá nada para você, por mais que alguém fala, você... Quantos falaram para mim, irmão, você vai testemunha disso? Esse doidão aí, de jeito nenhum. Quantos falaram para mim que eu não ia durar 2 meses aqui, mas já está passando 4 anos para a glória de Deus. Por quê? Porque quem me trouxe eu aqui foi Deus. É diferente. Porque Deus viu, achamos no meu coração. Então, o nordestino é assim, irmão. Se eu era doido aí, é que eu tô sendo também, porque o nordestino gosta de mostrar a verdade, né? A sinceridade. Então, se o que nós estamos fazendo aqui é com transparência, e para a glória de Deus, tem o pastor Flaviano, estava acompanhando a nossa live, ele acompanha o nosso trabalho aqui também, a nossa responsabilidade. Então é importante, quando você for ajudar, você diz, ó missionário, essa oferta minha aqui está sendo direcionada para a construção, ou está sendo direcionada para uma cesta básica, né? Então, é isso aí, irmão Silvio, um pouquinho da nossa história, um pouquinho da obra missionária aqui no sertão da Paraíba, né? Eu não mudei muito não, mas eu estou mais sério, irmão Silvio. É bênção. Deus abençoe, meu irmão. Aí vamos fazer o seguinte, irmão Valdinei. Os irmãos porque esse vídeo agora ele vai rodar, vai nos grupos, tudo, então vai ficar aí, vai atingir muita gente. Aí vamos fazer o seguinte, irmãos. Os irmãos que sentiram no coração de ajudar essa obra, me procura. Eu passo o zap da irmã Janaína,
ela vai passar a conta para os irmãos vão enviar direto para eles, tá bem? Isso. Aí faz o seguinte, é que eu falo, olha, R$5, R$10, R$20, a gente não, olha, irmãos, a gente não fala em dinheiro, essas coisas, em coisa. Mas eu tô falando, se você sentir no coração, porque é uma região pobre, precisa de ajuda. É sertão, irmãos, sertão, né? Isso, Monsenhor, cortando o senhor aí, para lembrar os irmãos que a nossa live, que a nossa fidelidade, foi trazer uma palavra para os irmãos, né? Só tocou num assunto aqui, né? Aí a gente abriu, né? Para não dizer, porque tem muitas pessoas aí que pedem daqui, pedem dali. Não, nossa fidelidade não é isso. Nós estamos aqui fazendo a obra, né? Nós somos mantidos pela SEMI, a SEMI nos responsabiliza, né? É por isso que eu falo, a pessoa, ele liga para a gente, ele vai falar, não, eu quero abençoar. Amém. Né? Nós temos o programa de rádio aqui, todo sábado, das 5 às 6, mantido pela SEMI. Um ano os irmãos de Mococa, eu tenho muita transparência, eu falo a verdade. Eu não tenho esse negócio comigo, não. Um ano, os irmãos de Mococa, a igreja de Mococa, a lá da Coab 2, o pastor Claudinei, o Maurício, a equipe do Maurício, ele me ajudou aqui, o programa de rádio. Né? Eles mantinham o meu programa do rádio. Né? Então isso é importante, porque o programa aqui, Monsil, abrange muitas pessoas, muitas almas. Né? Através do programa de rádio, tem um programa com as irmãs, tem um programa com as crianças, tem o meu programa, cada sábado é um departamento que faz, e Deus tem feito maravilha aqui no sertão da palavra de Deus. Amém? Irmãos, finalizando agora, que eu falei para os irmãos, eu posso deixar um tempo maior para aquele que a gente convida, porque vocês já estão com a gente todo dia, né? Então, eles abençoam a gente com esse testemunho, com essas palavras maravilhosas, e o objetivo é esse, né? Que a obra de Deus, ela alcance vidas através de um testemunho, como o Valdinei falou, e também essa palavra abençoada. E eu torno a dizer para vocês o seguinte, segunda-feira tem mais um vídeo, né, que eu vou lançar, Ruth, né, a história de Ruth. Então vai ser uma bênção. Então, a partir de segunda-feira. E quarta-feira, eu torno a dizer para os irmãos, a irmã Janaíne, esposa do irmão Valdinei, estará trazendo estará na live com a gente também, trazendo uma palavra direcionada para as irmãs. Amém, irmãos? E eu quero agora que o nosso missionário ore para a gente e nos abençoe com uma oração final. Amém? Amém. Amém. Vamos orar, né? Você que está ouvindo aí a palavra, que tem o desejo do coração de pregar a palavra de Deus, ou que ninguém olha para você, mas Jesus está olhando. Amém? Amém. Jesus está olhando para você. Amém? Vamos orar no nome de Jesus. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós trouxemos uma palavra aqui nesta noite, passamos do outro lado, Senhor. Nos ajuda a passar a provação, nos ajuda a passar a dificuldade, nos ajuda, Senhor, a perseverar em oração, Senhor. Meu Deus, se alguém está nesta live, ó Pai, enfermo, Senhor, ou até mesmo com o Covid, ó Pai, nós repreendemos esta enfermidade, no nome do Senhor Jesus, ó Pai. Cura esta vida, ó Pai. Cura esta alma, Senhor. No nome de Jesus, ó Pai. Senhor, eu sei que nesta noite existem pessoas que estão com depressão, mente perturbada, coração angustiado. Eu repreendo, ó Pai, esta mente. Eu repreendo, ó Pai, este mau pensamento. No nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Deus abençoe o Monsil Valente. E obrigado por esta oportunidade no nome de Jesus. Todos que estiveram com a gente, que Deus abençoe grandemente os irmãos. Amém, irmãos? Amém, Jesus. Deus abençoe, missionário. Dê a paz a todos os irmãos aí. Deus preparando, a gente chega na Paraíba a qualquer hora. Amém? Amém, irmão Silvio. Deus abençoe vocês. Em nome de Jesus, a paz do Senhor. Amém. Pela participação. Amém. Paz do Senhor. Fica com Deus. Paz do Senhor.